Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iniciaremos uma série sobre testes em Go. No vídeo de hoje nós vamos então abordar esse tema de testes, iniciando pela parte mais básica, e nos próximos a gente vai mergulhando um pouco mais nisso, entendendo como que funcionam outras bibliotecas em que nós tenhamos recursos de mocking, de assertions, uh, e tudo que a gente precisa para projetos ou testes mais complexos, testes de API e tudo mais. Então, vamos lá. Bom, e é muito importante nós termos testes unitários e testes de integração no nosso software, porque ele nos ajuda a identificar possíveis erros e bugs que tenham no nosso código e que muitas vezes passam despercebidos. Então, através dos testes, nós temos um recurso de basicamente ver se a nossa função, nosso método está se comportando da forma que nós esperamos. E a gente consegue também ter um controle de que quando aconteça uma alteração nesse código, esses testes possivelmente podem quebrar, caso o comportamento de determinada função tenha mudado e saído dos nossos parâmetros esperados. Então é sempre muito importante nós termos testes, e porque eles garantem a qualidade e o comportamento do nosso software. Bom, então o que nós temos aqui? Eu já deixei criado uma pasta para o projeto com um GoMod e um arquivo main. Dentro desse arquivo main, eu declarei o package, tenho o import do FMT. Na minha main function, eu tenho a chamada em print aqui dos valores dessas variáveis. Essas funções vão ser as funções que nós vamos testar. São funções bem simples, basicamente uma de adição, uma de multiplicação e uma que retorna um valor qualquer de uma string. E basicamente a gente vai ver como fazer o teste dessas funções. Então a gente tem essas funções e a gente quer testar elas. Então como que a gente faz? O que a gente precisa fazer? Em Go, a gente tem um padrão em que para criar um arquivo de teste, o arquivo de teste vai ser basicamente o nome do arquivo que a gente está testando, do pacote que a gente está testando. Nesse caso, é o pacote main. Então, é o arquivo, que a gente tem um main.go, então aqui vai ser main. E tem um prefixo que é basicamente underscore test.go. Então, se a gente faz isso, a gente já tem um arquivo de teste. Agora, dentro desse arquivo de teste, a gente precisa declarar o nosso package, que é o package main. E aqui dentro do package main, o que a gente vai precisar fazer é basicamente começar a escrever nossos testes. Então aqui, por exemplo, se a gente for ver, o primeiro valor que a gente usa é o sum value, que retorna uma string. Se a gente for pegar, a gente pode começar por ele. Então, como que funciona um teste? Um teste no Go, a gente começa a função de teste com a palavra teste. Então esse é o padrão que a gente usa. Da mesma forma que para o arquivo a gente usa underscore test.go, aqui a gente começa a função com teste e aí a gente pode usar o nome da nossa função. Então se é SumValue, a gente pode usar test SumValue. Aqui a gente tem que passar essa variável, que é um pointer, para o testing.t. E basicamente, essa variável aqui do test.t é uma variável, e aqui ele já tem um import. A gente está usando a Standard Library, então a gente não está usando nenhuma lib externa ou coisa do tipo para a gente fazer os testes. Mas basicamente o T que a gente usa, e isso é um padrão para todo teste, mesmo usando uma biblioteca externa a gente vai utilizar, é porque isso aqui a gente consegue detectar erros e ele consegue retornar esses erros para a gente. Então, por exemplo, se a gente for continuar aqui, a gente tem isso, a gente coloca aqui o result que a gente quer, ou seja, a gente chama a nossa função, e no caso, a nossa função retorna esse valor aqui. Então, esse é o valor, o resultado que a gente está esperando, que a gente vai verificar se ela está de fato retornando isso. Então, eu posso pegar aqui e fazer um if, por diferente do valor que eu quero. Eu posso pegar ele daqui. Então, se ele for diferente, eu vou pegar o meu T, e aqui, como a gente pode ver, o T do testing, a gente tem vários métodos diferentes. Então, a gente tem método para fazer log, método de erro formatado, de fail, skip para pular, enfim. Aqui, no caso, a gente vai usar um errorf, porque eu quero fazer um output formatado. Então, eu posso fazer assim, ó, por exemplo, a função foi igual a isso, ela
o resultado que eu queria era esse. Então aqui eu posso colocar os formats. No caso aqui o result. E o que eu quero vem aqui, então, que é o expected value. Agora, se eu pegar essa função e rodar ela, ele vai me dar um OK, ou seja, que passou. Se eu, por exemplo, e aqui a gente pode ver que se não, o resultado não for diferente do que eu estou esperando, ele não vai printar nada. Mas agora se eu vir na minha função main e alterar o comportamento dela, e, por exemplo, colocar aqui um not expected, por exemplo, o meu resultado ele já vai ser diferente disso aqui, certo? Então se eu vir aqui e rodar, ele vai dar um fail, e aqui ele vai falar not expected value, que é o que eu alterei aqui, e o que eu esperava, que era isso aqui. Então, dessa forma, no caso dessa função da string de SumValue, é uma forma que a gente tem de validar, e caso esteja diferente do que a gente gostaria, a gente pode pegar e fazer esse error F e formatar, ou poderia ser só um error e passar só o erro, ou também fazer o log, mesmo se passasse a gente poderia fazer o log, enfim. Aí é que a gente tem que decidir o que faz mais sentido. Ok, agora a gente pode ir para a nossa próxima função, que é a de adição. Então na função de adição, a gente vai fazer basicamente da mesma forma. A gente começa com o teste, que é o padrão para os testes, a gente começa com o teste, coloca o nome da função, que é o add, passa novamente um pointer para o teste.t, ok? Agora aqui a gente vai fazer parecido, vai ser um result, que é a nossa função, vamos por 1 e 2. Então aqui, eu quero que aqui o nosso resultado, se a gente for ver a nossa função, ela pega os dois parâmetros e soma um mais o outro. Então se eu estou passando 1 e 2, eu preciso que seja 3. Então se o resultado for diferente de 3, eu vou fazer um error F novamente, e novamente eu vou passar aqui como foi chamada a função, igual o resultado dela, e aqui eu vou colocar que eu estava esperando o 3. Então é basicamente isso. E aqui é a mesma coisa. Se a gente rodar isso aqui agora, ele vai dar um OK. Se eu alterar o comportamento dessa função, por exemplo, se eu colocar "-b", por exemplo, eu estou esperando 3, e se eu rodar de novo, ele vai dar aqui de 1 e 2, ficou -1 e eu estava esperando 3. Então, é uma forma bem simples de testar, porque como eu falei, a biblioteca, a Standard Library do Go para testing não tem outras opções como assertion e mocking, mas é uma forma funcional da gente fazer os testes das nossas funções. Agora, eu vou usar um outro exemplo, uma outra forma de fazer teste unitário, e que é uma forma muito interessante também. Deixa eu só desfazer essa alteração, ok. Agora, corri de novo. Ele está ok. Agora a gente vai testar a nossa função de multiply. A função de multiply eu vou testar de uma forma um pouco diferente, que é usando table-driven tests ou table tests, e que basicamente aqui a declaração do teste é igual, então vai ser teste multiply, o pointer para o teste.t, ok? O table testing é o quê? Como o nome diz, é um teste de tabelas. Significa que o quê? A gente vai fazer um teste, porque, por exemplo, às vezes, nesses casos de uma operação matemática, a gente fazer somente um teste não é muito bom, porque ele não cobre muitos cenários, né? Então, se a gente tem um cenário de soma de números negativos ou de multiplicação de números negativos, e a gente faz um teste só para isso, a gente sabe que o output daquilo está certo. Mas para testes em cenários diferentes, a gente não sabe. E ao invés da gente, por exemplo, pegar aqui, ter várias funções de teste add 1 e 2, ou 1, 2, 1, 3, e vários cenários diferentes, uma forma que a gente tem de fazer essa variação de valores é justamente utilizar os table tests. Eles são basicamente aqui, a gente pode criar uma struct para o nosso teste, e nesse caso, a gente vai passar um valor A, um valor B e um valor esperado. E a gente vai definir que seja int. Porque aqui, como a gente viu, a gente sempre tem um esperado. E o A e B são os parâmetros que a gente tem que passar para a nossa função de multiplicação. Aí, ok. Então,
esses aqui são as nossas chaves. E agora eu vou criar as variações de valores. Então eu vou criar algumas variações aqui. Pode ser 4 variações. Isso. Aqui eu vou passar 2, 3 e o resultado seja 6. Passar -2, 3 e que seja -6. 2, -3 e que seja -6. E 0 e 3 seja 0. Ok. Então aqui o que vai acontecer? A gente vai usar essa struct que a gente criou. E basicamente a gente tem a chave e valores. Então a gente vai fazer um loop dentro disso aqui e a gente sempre vai usar A multiplicado por B e que vai dar o nosso esperado aqui no final. Então, ok, vamos lá. Se a gente fizer um for teste, a gente vai ignorar o index, a gente vai fazer um range dentro dos testes. E aí, para cada teste, a gente vai ter um result, que a gente vai usar o multiply, que vai ser o teste A multiplicado pelo teste B. E aí aqui dentro a gente vai fazer um if o resultado for diferente do teste ponto esperado. Então, ou seja, a gente vai fazer um loop dentro dos testes e para cada teste, o A multiplicado pelo B, se for diferente do esperado que a gente definiu aqui no último campo, a gente vai ter um erro. Então eu vou usar o errorf e aqui eu vou fazer algo parecido que a gente já fez nos outros, que vai ser um número multiplicar os dois números que eu estou passando, no caso, os dois parâmetros da função, é igual ao resultado e eu espero determinado resultado. E aí aqui eu passo teste A, teste.b e resultado, que é o resultado dessa multiplicação, e o teste ponto esperado. Bom, então aqui, escrito desse jeito agora, se eu rodo meu teste, eu tenho um ok, e eu tenho um teste que correu da forma correta. Então, dessa forma, eu consigo fazer vários cenários de teste. Aqui eu poderia fazer vários cenários, sempre alterando aqui alguns valores e determinando os valores esperados que eu quero, e me pouparia muito tempo de não ter que ter um teste para cada uma das situações que eu quero testar. Então no vídeo de hoje, basicamente é isso que eu queria mostrar. No próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais a fundo, utilizando algumas outras bibliotecas externas de teste, em que nós tenhamos mais opções, que nós conseguimos fazer mocking, assertions, e também vamos ver mais exemplos, testando APIs e fazendo teste de CRUDs e esse tipo de coisa. Para o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.